Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Não sei quais são os teus maiores desejos para este novo ano letivo. Hoje começa um novo mês. Talvez estejas a regressar de férias para o trabalho e esta é uma altura para projetar o nosso futuro. E é bom rezar agora com Jesus, que está dentro de ti e te ouve, e falar destes sonhos para o recomeço deste ano de trabalho, de estudo. Aliás, antes de continuarmos a rezar, Senhor, hoje pedimos, antes de mais nada, pelo Afeganistão. Este é um desejo que todos temos neste momento no coração e pelo qual o Papa Francisco tem pedido para rezarmos. É bom rezarmos com os desejos. Os desejos são isto, sonhos que ainda não se concretizaram, mas que motivam. Nestes dias, Portugal alcançou uma medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos, no lançamento do peso. Foi o atleta Miguel Monteiro. Eu imagino as dificuldades que ele, aliás, como qualquer atleta, teve que enfrentar para alcançar essa medalha. E tudo começou por um desejo. Os desejos da nossa alma revelam muito sobre nós. Aliás, já reparaste que no Evangelho se fala dos desejos de Jesus? A mim, surpreende muito que quando Jesus conta parábolas, costuma imaginar até os protagonistas. Que até os protagonistas têm amigos. Por exemplo, a parábola daquela mulher que perdeu uma moeda, a dracma. Depois de reencontrar a moeda, o que é que ela faz? Chama as amigas todas. E o pastor que perdeu e reencontrou uma ovelha? Chama os amigos e faz uma festa com eles. Hoje o Evangelho volta a revelar-nos os desejos do coração de Jesus. Concretamente, o desejo de que as multidões se aproximem de Deus. Ao romper do dia, lemos no Evangelho: Jesus dirigiu-se a um lugar deserto. A multidão foi à procura dele e, tendo-o encontrado, queria retê-lo para que não os deixasse. Mas Jesus disse-lhes: tenho de ir também às outras cidades, anunciar a boa nova do reino de Deus, porque para isto foi enviado. Mete-te bem dentro do contexto desta passagem. Jesus está na Galileia e ali não há desertos. A Galileia é uma zona verdejante já no tempo de Jesus. Mas de manhãzinha, ele procura um lugar deserto, isto é, isolado para fazer oração. Talvez como tu estás a fazer nesta manhã. E fica ali a rezar até que a multidão o vá interromper. Vamos para outras cidades anunciar o reino de Deus, porque para isto é que eu fui enviado. É um desejo. Um desejo ainda não concretizado, mas que provavelmente apareceu na alma de Jesus durante o tempo de oração. Oração recatada naquele lugar deserto. E desta maneira, tu, Jesus, ensinas-nos a nós a fazer oração, a falar com Deus sobre a nossa missão nesta terra. Imagina que Jesus agora te interrompia neste tempo de meditação e te perguntava: de que é que me tens falado ultimamente na tua oração? Já reparaste? Se calhar até podia chamar-nos a atenção. Olha, andas a falar muito de ti, dos teus problemas, das tuas dificuldades e dos teus amigos. Nunca me falas das dificuldades deles, das alegrias que eles têm. Nunca me falas dos teus amigos. Ter os mesmos sentimentos de Jesus. Vamos lhe pedir agora: Senhor, ensina-me a rezar, a ter um coração com os mesmos sentimentos que tu tinhas quando rezavas. E quem é que não gosta de ter amigos? Acho que todos gostamos de jantar com amigos, de ver um jogo de futebol com eles. Eu gosto, pelo menos. E a amizade é isto, deseja todo o bem para a outra pessoa. É um modo de amar que produz uma união grande entre duas pessoas e produz felicidade. Por isso a Sagrada Escritura afirma que um amigo fiel não tem preço, é de valor incalculável. Com os amigos só temos que ser simples, coerentes e um pouco criativos para falar da nossa fé. Mas sobretudo temos que rezar por eles. Agora que estamos a recomeçar o ano, que bom é se fizermos um retiro para alimentar a nossa alma, rezarmos com Jesus e
procurar assim lançar-nos também no apostolado que vamos fazer este ano. Seria uma coisa muito boa fazer um retiro logo neste mês de setembro. Ou talvez, para outras pessoas, possa ser agarrar num livro de leitura espiritual ou no Evangelho e aprofundar a nossa formação cristã, para podermos depois ser coerentes e simples quando estamos com as outras pessoas e falar daquilo que gostamos. Os amigos gostam que nós lhes falemos de tudo o que nos interessa, também de Cristo. Às vezes, isolamos-nos dos amigos, não por maldade, mas porque temos medo de não ser compreendidos. Complicamos-nos por dentro com medos e metem-se os respeitos humanos. Ou às vezes o desejo que temos de aproximar os nossos amigos de Deus é reprimido por más experiências. Porque se calhar gozaram connosco quando lhes falamos de Jesus, disseram que hoje em dia já ninguém pensa como nós, o importante se calhar é amar a Deus e não ir à missa como nós, ou qualquer outra coisa destas que às vezes ouvimos. Por vezes pensamos também que o que nos desanima não é nada disto. É que não conseguimos triunfos. Pensamos que não conseguimos conversões, numa palavra que não temos jeito. Como se os nossos amigos não aceitassem os meus convites para virem a um retiro, a uma meditação ou ir comigo à missa, porque a culpa na verdade é minha, porque eu não tenho jeito para fazer apostolado, para falar. E não nos damos conta de que o sucesso não é ganhar uma vitória, mas o como percorremos o caminho. Não sei se lembras daquele vídeo que deu a volta ao mundo, depois da final do Europeu, depois da Itália ter vencido a Inglaterra por penaltis. Os jogadores ingleses não quiseram celebrar aquela medalha de prata que lhes deram e tiraram-na do pescoço logo a seguir. É um gesto compreensível, mas é um gesto que não passou para a história como o de Calvin Phillips, o jogador inglês que beijou a medalha apesar de ter perdido a final. Aquele gesto queria dizer: ganhei uma medalha. Não foi a de ouro, mas ganhei uma medalha que custou esforço, dedicação e muitas horas de trabalho. Na vida cristã, temos que saber fazer o mesmo. Saber percorrer o caminho mais do que querer só ganhar vitórias. O Senhor não nos vai julgar pelos sucessos, nem sequer no apostolado. A lógica de Deus não é um standard humano. O Senhor valoriza o esforço que nós temos para ser apóstolos, o nosso amor por Ele, a amizade pelos nossos amigos. E é isso que nós vemos também na vida dos apóstolos. Jesus não os chamou para serem triunfadores. Eles esforçavam-se e caíam. Tinham êxito de vez em quando. Como diz a Escritura, o justo cai 7 vezes e 7 vezes levanta-se. Mas ter um desejo dentro da nossa alma que queima, que nos faz ser constantes na oração pelos nossos amigos. E então, se o fizermos assim, a vitória estará garantida. Porque Deus será Ele a fazer o nosso apostolado. Pede ao Senhor que te dê este desejo de rezar como Ele, de te sacrificares como Ele que ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Hoje queria contar uma história que, aliás, já há bastante tempo se contou aqui também nos 10 minutos com Jesus, mas uma história que a mim, quando ouvi de outro sacerdote, que me impressionou e gostei muito. A história de Jorge, um rapaz espanhol, estudante de medicina, que procurava ir à missa antes das aulas na capela da sua universidade. Era a combinação ideal. A missa era às 7h30 e a aula começava às 8, logo ali ao lado daquela capela. Mas 2 colegas seus mandavam assim umas piadinhas quando ele chegava ao auditório. Ora, cá vem o sacristão que vem da missa. Então como é que está o seminarista esta manhã? O Jorge limitava-se a sorrir, nem se dava ao trabalho de se zangar. Compreendia que aqueles amigos estavam com as ideias um pouco baralhadas. Um dia, ao entrar na sala, lá estavam os 2 amigalhaços com outros colegas. E um deles, para toda a gente ouvir, diz-lhe em voz alta: Jorge, na sexta-feira vai haver uma bela festa. Já sabes, vai haver miúdas, álcool. Mas se calhar tu não podes vir, porque é pecado, não é? E o outro, alinhando na piada do amigo, ainda lhe diz: Não, o Jorge não vai poder ir, porque ele vai rezar o terço com as velhinhas na paróquia. E há umas quantas gargalhadas entre aqueles colegas. O Jorge repara que toda a gente está a olhar para ele naquele momento, sorri e diz:
olha, realmente não vou poder ir a essa festa. Não é por ser pecado, mas é que na sexta-feira combinei com uns quantos amigos ir visitar um lar de idosos. Muitos deles não têm ninguém que os vá visitar. E nós vamos de vez em quando. Cantamos músicas, damos um pouco de alegria à sua vida. Neste momento gerou-se um silêncio na sala. E o Jorge ainda sentiu força para dizer: bem, se alguém quiser vir, esteja à vontade. Combinamos às 5 na porta da faculdade. Na sexta-feira seguinte, lá chegou o Jorge à universidade e apresentou-se na porta. E encontrou mais de 20 pessoas, a maior parte delas raparigas da sua aula, que queriam ir ter com ele ao lar de idosos. E comentava depois que naquela festa bebidas até podia ter havido, mas raparigas não devia haver muitas, porque estavam quase todas com ele no lar. E os velhinhos davam saltos de alegria. Jesus, peço-te a coragem do Jorge para enfrentar os meus medos. Talvez não cheguem a ser tão grandes como o que poderia ter causado esta situação de aparente fracasso. Peço-te que me des um desejo de ser fiel à fé e aos meus amigos, sem julgar as intenções dos outros e sabendo confiar mais em ti do que em mim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.